Começar gravando. Então, assim, ó, a gente começou a falar ali que por meio dos estudos, os vestígios deixados pelos primeiros habitantes do Brasil, a gente pode descobrir como é que eles viviam, né? E as pesquisas mostram que cada povo, em muitos aspectos, era diferente. Alguns utilizavam agricultura, outros eram nômades, né? Estavam um pouco aqui, um pouco ali, nômades caçadores, né? E coletores. Havia grupos estabelecidos no litoral e outros no interior. Alguns em campos abertos e planos, outros em regiões mais montanhosas. E cada grupo adaptava seu modo de vida ao lugar que escolhia. Como é que, vamos dar um exemplo assim, vai ser um caçador nato, né? Se tu é um caçador, se tu mora no meio de um lugar onde tem floresta, onde tem isso. Agora, se os índios que moram lá na praia, será que vai conseguir caçar muita coisa quem mora na praia? Então, é isso que quer dizer, de acordo com o local onde vivia, é a maneira como era aquele povo, daqueles povos, né? Aqui, ó, construtores de casas subterrâneas. Olha que interessante. Alguns povos falantes de línguas da família G fixaram-se no sul do Brasil, em regiões situadas entre o Planalto e as florestas araucárias. Nós temos aqui para a Serra, principalmente, muitas dessas árvores. Estão vendo ali o desenho do lado? Olha ali, ó, aquela ali são as araucárias, que tem uma como é que chama? Copa da árvore, ela é diferente, tem os raminhos ali, né? Aquelas ali são as araucárias, tá? E tem bastante aqui onde? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Pode ver isso? Hã? Então, pode ver isso? 79, 79, tá? Então ali, ó, o povo G, então, território do povo G, eles tinham muito situados nessas regiões aqui onde tinha essas araucárias. Eles criaram uma cultura única para construir suas casas. Primeiro, eles escavavam o solo em forma circular, com uma abertura que variava entre 2 e 20 metros. Muitas vezes com uma bancada para as pessoas se sentarem e realizarem ali suas atividades. Pouco se sabe sobre o teto dessas habitações, pois a madeira usada foi desgastada pelo tempo. Nas escavações, porém, os arqueólogos encontraram os buracos e as pedras que sustentavam os postes destes telhados. O que leva a crer que eram feitos com troncos dos pinheiros da região. Alguns sítios arqueológicos. O que são sítios arqueológicos? Ali do ladinho está dizendo, local onde se encontram os vestígios e sinais, tanto antigos quanto recentes, de que o ser humano em algum momento habitou naquele lugar. Então, os sítios arqueológicos são os sinais que mostram que teve habitação de um ser humano ali. Então, alguns sítios arqueológicos evidenciam a existência de aldeias com cerca de 40 casas desse tipo. Olhem ali, virem a página e agora olhem como é que eram as casas deles, a maneira como eles habitavam. Eles faziam um buraco, depois tinha um degrauzinho, olha ali, e depois tinha a parte do teto, né? O que foi falado ali é que eles não sabem muito bem como era esse teto, porque a princípio era de madeira e foi desgastando com o tempo, né? Saindo. Eu não tinha feito matemática. Preciso tirar uma dúvida. Agora de matemática não. Agora, Pietro, agora matemática não. Então deixa agora para depois. Então, olha ali. Esses grupos viviam da caça de animais. Apanhavam raízes e colhiam frutos, especialmente o pinhão. Alimento abundante na região. Também plantavam milho e moranga. Quem é que gosta de pinhão aqui? Eu gosto. Do quê? Pinhão. Quem gosta de pinhão? Hã? Alicione. Ó, Me dá nojo só ouvir falar. Vai anotar, prof. 80. Então, ali, ó, também plantavam milho e moranga, abóbora, né? A única coisa Moranga, que eu gosto abóbora. aí é milho. Vamos lá, fecha o volume. No interior das casas faziam fogueiras e artefatos de pedra, de cerâmica e às vezes de casca de pinhão queimado. Suas cerâmicas bem decoradas tinham formas variadas e eram utilizadas para cozinhar alimentos, armazenar água e farinha de pinhão.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Que povos eram esses que tinham esse tipo de moradia? Qual é que é o nome dos povos? Qual é a característica deste povo? A característica é caça. Eu quero saber que povo é esse. Se eu perguntar para vocês assim, qual é o povo que tinha suas moradias, que abria um buraco no meio, que povo é esse? Povo G? Povo falante de línguas da família G, exatamente, tá? Então, baixa aqui onde eu vivo. O pinhão é a semente de araucária, tá? Então, o pinhão vem da araucária, daquela arvorezinha que a gente está ali na página 79. A cultura material e as formas de alimentação dos povos indígenas geralmente estão relacionados à vegetação local e aos recursos disponíveis na região. Em sua cidade ou estado, que plantas e frutos regionais da tradição indígena local ainda estão presentes nos hábitos alimentares da população? Então, aqui eu quero que vocês depois olhem. O pinhão já é um, né? Sabe mais coisas? Então, procurem depois na internet. Os descendentes dos povos Gês foram denominados caigangues por Telêmaco Borba, etnógrafo paranaense, no século XIX. Durante o processo de colonização, os portugueses começaram a tomar posse das terras caigangues em expedições que foram de 1768 a 1774. Os indígenas resistiram às ocupações, levando os exploradores a recuar. E antes eu quero mostrar para vocês outra coisa aqui, só um pouquinho. Olha só. Eu procurei aqui o que é um etnógrafo, tá? Para dizer para vocês. Um etnógrafo é um profissional ou pesquisador que se submete ao ramo de pesquisa antropológica, dando ênfase a uma espécie de monografia descritiva e interpretativa sobre as formas de vida de um povo, seus usos, costumes, valores e mitos. Entendeu? Então, o que é um etnógrafo? É aquele que pesquisa sobre o modo de vida dos povos antigos, tá? Só para não ficar sem saber. Página 81 e última de história. Mais tarde, ao longo do século XIX, foram realizadas novas tentativas do governo brasileiro para ocupar estas terras. Dessa vez, usaram tropas armadas e construíram estradas, fazendas, pastos e vilarejos em torno das rotas dos tropeiros que transportavam gados e mulos. Muitos caigangues aliaram-se aos fazendeiros e às tropas de militares, enquanto outros resistiam e lutavam contra as guerras de ocupação. Na maioria das vezes perdiam suas terras, migravam para outros locais ou passavam a vender sua força de trabalho. Então, olha só, o que aconteceu? Eles viviam num local, só que no processo de colonização, o que o governo queria? Tirar a terra deles. Então, eles começaram o quê? A guerrear. Os indígenas eram os donos da terra. E eles começavam a dizer, não quero que vocês venham para cá, é nossa. Não, nós vamos tomar. E queriam tomar para quê? Para fazer estradas, né? Para fazer os pastos, vilarejos, para os animais, para tudo. Então, assim, é muito injusto o que aconteceu. Eles tinham, a sua terra era a sua vida e foram tirados o que eles tinham. Então, muitos se aliaram, muitos disseram assim, bom, fui vencido. E acabaram ficando com os fazendeiros, muitos se tornaram escravos, muitos foram mortos, né? E ali naquela imagem a gente vê, olha ali, ó, indo embora os índios que não aceitaram. Junte-se a eles. Hã? É literalmente isso. É. Você não pode vencê-los, junte-se a eles. Só que se juntasse a eles não significava ter uma vida boa, né? Significava ter uma vida de sofrimento. Então, o que aconteceu depois disso? Olha quanto tempo que se passou. Criação do SPI. O que é o SPI?
Serviço de Serviço de Proteção ao Índio, tá? Em 1910. O processo de ocupação das terras indígenas e a pressão sobre os povos nativos continuaram no início do século XX por todo o Brasil. Na época, o modo de viver dos povos indígenas era tido como atrasado e não civilizado. A criação do SPI em 1910 foi uma iniciativa do governo visando a proteção, a integração dos índios FBI? SPI, Ah, tá. na fundação de colônias agrícolas que os utilizariam como mão de obra. Então, olha só, a criação dele... Página 81. Olha qual foi o motivo dessa proteção. Na realidade, eles visaram a integração, né, dos índios estarem íntegros, na fundação de colônias agrícolas que os utilizariam como mão de obra. Ou seja, nós vamos cuidar dos índios para a gente poder usar deles. É isso que aconteceu. Tá? O objetivo era ajudá-los a se tornarem trabalhadores rurais ou urbanos. Em 1967, visto que os serviços prestados pelo SPI eram precários e não recebiam recursos do governo, os casos de fome aumentaram, assim como as doenças, havendo até mesmo escravização das populações indígenas, óbvio. Isso levou à investigação criminal dos responsáveis, à extinção do órgão, que no mesmo ano foi substituído pela FUNAI, que daí era a Fundação Nacional do Índio. Tá? Atualmente, os descendentes dos caigangues ocupam cerca de 30 terras indígenas demarcadas pelo governo federal. São terras reduzidas e comparadas aos seus territórios originais, ou seja, eles tinham uma vasta quantidade de terra e agora foi bem reduzida. O total da população caigangue é de 45 mil pessoas. Eles correspondem a um dos 5 povos de língua G mais populosos do Brasil. Tá? Então, aqui tá, ó, localização atual das terras indígenas caigangues. Aqui tá os desenhos dos bonequinhos, que é onde tem os caigangues ainda. Tá? Então, de história era isso. E eu quero agora que vocês abram, então, o livro na página 214 e 215 para a gente fazer matemática. Vamos ver se vocês conseguiram fazer alguma coisa ali, então. Observe os preços da loja PagBem em um dia de promoção. Então, ali tá os valores que eram e os valores que ficaram, tá? Complete as lacunas com os valores das compras de Eduardo e de Lucas. Então, o primeiro menino ali, deve ser o Eduardo, ele comprou uma capa de celular. Qual é o valor da capa de celular? R$28,75. Isso. E uma capa de tablet? R$46,25. Qual foi o total que eles gastaram? R$75. Exatamente. Como é que a gente descobre isso? Fazendo a conta direitinho, colocando vírgula? Embaixo de vírgula. Muito bem. O valor, então, do Lucas, que ele gastou. Uma película para celular. Qual é o valor? R$10,50. Uma colocação de película? R$8,50. Ok. E um fone de ouvido? R$16,75. Qual foi o valor total que ele gastou? Sora, qual é a resposta da outra, o total? Não fizeram, é? Vamos lá, então. Ô, Sora, peraí. Ô, Sora. 75. Deixa eu botar meu computador mais para cima. Então, vamos lá. O valor ali da película é R$10,50 mais R$8,50 e mais 16 com 70. Eu sei. 35 então, reais. Vou ter que somar. 0, 0, 0 mais 5, 5. 5 mais 5? 10. Mais 7? 17. Baixa aqui, boto 1 lá em cima. 8 mais 1? 9. Mais 6? 15. Boto 1 aqui para cima. 1 mais 1 mais 1? 3. Então, o valor que ele gastou foi 35 com
75, tá? Vamos lá, então. Qual é a diferença entre o total gasto nas duas compras? Como é que eu descubro a diferença entre a compra do Eduardo e do Lucas? Diminuindo R$ 75 reais. Exatamente. Então, eu vou fazer Menos- 75 menos 35 com 75. Prof, prof, Fala. a conta, o resultado do Eduardo é 85 reais? Não, 75. Então, ó, Não, tô vou ter falando- que diminuir. Aqui e aqui. Então, aqui vai ficar 10, aqui vai valer 9 e aqui vai valer 4. 10 menos 5? 5. 9 menos 7? 2. 4 menos 5? Opa, não dá. 14 e aqui vai valer 6. Tá? 14 menos 5, 4 já tá lá. Tiro 5, sobra quanto? 9. Qual é o valor de Lucas? E 6 menos 3? 13. Três. Então, qual é o valor de diferença? R$ 39,25. R$ 39,25. O senhor Rodolfo resolveu comprar uma caneta laser pointer que custa R$ 12,50. Ao chegar... Que assalto! Hã? Consigo achar uma dessas por 2 pila. Ah, menino, vamos lá, vamos lá. Ao chegar à loja, verificou que estava com pouco dinheiro no bolso. Quanto é que ele tinha no bolso? Contem ali. R$13,25. Isso aí, 5 mais 5, 10, mais 2, 12. Daí eu tenho aqui 50, 1, 2, 3, 4, 5. 50 de 10 centavos dá R$1, 13. E sobra uma moeda de 25, tá? R$13,25. Letra B. Ele conseguirá comprar a desejada caneta laser pointer? Sim. Sim, né? Porque o valor é R$12,50 e ele tem a mais. Mas tem Comprou um que é laser. 75, né? Oi? É caneta laser. É. Então vamos lá para 10. Para viajar de Arapuá, Minas Gerais e Salvador, Bahia, a família Velasco baixou um aplicativo de smartphone que oferece informações corretas em tempo real. Então, olha ali, distância entre Salvador e Arapuá. Distância em linha reta, 1.060,77 quilômetros. Distância de condução, 1.471. Tempo de viagem, 20 horas e 55. Qual era o resultado mesmo? Conta aí, Isso de Murilo. carro? Tenho certeza que tu Não, sabe. tu falou quando o Rodolfo tinha. Me diz você. Conta ali. Tá. 5 mais 5, 10, 12. 25 mais 25, 50. 25 mais 50, eu quero ver agora. Faz aí, depois tu me dá a resposta. Quantos quilômetros a família economizaria se a viagem fosse realizada em linha reta, gente? Deixa eu ver. Eu tenho que saber a distância toda. A distância toda é qual? 475. Qual é a distância toda da condução? A 1.600. distância da condução é 1.471. Mas se eles fossem só em linha reta, eles iriam ter quanto? 1.060,77. Se eu tenho esse 77 aqui, o que eu tenho que fazer com esse número de cima? Tá, misericórdia. Tá 0,0. Botar Bom, zeros. aqui, ó, é um número inteiro fechado e eu tenho a vírgula Nada. Então, eu vou completar com 00, tá? Então, vamos lá. Ó, vou emprestar para cá, para cá. Então, aqui ficou... Deixa eu fazer com azul, que é melhor. Ficou azul. 10. E aqui ficou 9. E aqui ficou 0. Então, vamos lá. 10 menos 7? 3. 3. 9 menos 7?
Gente, 2. vírgula. 0 menos 0. 0. 7 menos 6. 1. 4 menos nada. 4. 1 menos 1. 0. Então, esse 0 eu não preciso colocar aqui, né? Só pra gente ter. A distância, então, é o quê? De 410,23 quilômetros, né? Então, essa é a diferença. O que o livro quis dizer aqui? A distância da condução, a distância que eles tinham que ir é esses 1.471. Se eles conseguissem ir em linha reta, seria menos, ó. E agora a perguntinha. É possível a gente fazer uma viagem só em linha reta, gente? Não. Como, né, gente? Uma Por hora que tu não vai tem? bater. Tem como? Povo, por que não tem como a gente fazer uma viagem em linha reta só? Porque tem Porque uma hora obstáculo. tu vai bater. Isso aí, tem os obstáculos do próprio geográfico, da própria cidade. Ó, tem uma montanha aqui, tem um rio ali, não tem como fazer. Virem a página 215. Hamilton precisa de um cartão de memória para sua máquina digital. Veja a seguir as opções de uma loja. Então, 2 GB, 16 com 20, 4 GB, 32 com 30 e 8 GB, 54 com 80. Se Hamilton comprar um cartão de cada tipo, quanto que ele vai pagar, gente? Ó, eu quero agora, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a letra A, a letra B e a letra C. Então, agilizem aí, todo mundo fazendo A, B e C. Eu não vou falar agora. Eu fico dando a resposta. Vou tirar o volume de todo mundo. Pode. Façam letra A, B e C agora. Prof, terminei. Beleza, vai fazendo de baixo então. Quem for terminando já vai fazendo lá o 12. Tenta, se não conseguir, prof. ver. Prof, já fiz a A e a B, falta só a C. Mais um minutinho só. A Sara, vocês estão em criatividade. Na 11. Sério? Eu tô na 10 ainda. Vamos lá então. Se Hamilton comprar, então, um cartão de cada tipo, quanto que ele vai pagar? Qual foi o resultado que vocês acharam antes de eu fazer? 103,3. 30. Isso aí, eu não tinha ouvido. Então, 0. 2 mais 3, 5, mais 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 3 aqui embaixo, subo com 1. 6 mais 1, 7. 8, 9. 10, 11, 12, 13. Vírgula, aqui em cima de novo. 1 mais 1, 2.
mais 3, 5, mais 5, 10. Então, 103,30. Ó, 10 minutinhos para nós acabar. Vamos agilizar. Se comprar 2 cartões de cada tipo, qual é o valor? Eu tô fazendo muito rápido, não tô conseguindo acompanhar. 60 centavos. Como é que vocês fizeram esse cálculo? 206,60. Eu fiz assim, ó. Eu fiz Eu peguei o resultado. 103,30. Eu peguei o resultado. Deixa a Andressa Eu falar. peguei o resultado se eu comprasse um de cada, que é 103,30 centavos. Daí eu fiz 103,30 centavos vezes 2. Daí dá Isso aí. Ou eu fazia 103,30 vezes 2, ou eu fazia 103,30 mais 103,30, que dá a assim mesma também. coisa, tá, gente? Então, eu podia fazer esse aqui vezes 2 ou somar. Tanto faz. Se ele resolver comprar somente um cartão de 8 GB em vez de 2 de 4 GB, quanto ele economizará? Como é que eu tenho que fazer esse cálculo? 22,50 centavos. Eu teria que fazer o 32,30 vezes 2. Agora eu vou fazer aqui vezes 2, tá? Porque é 2 de 4. 0, 6, 4, 6, 64,60. E comparar com o de 8. De 8 é quanto? 54,80. Esse é o de 8 GB. Esse aqui é 4 GB. 2 vezes 4 GB, tá? Então, eu vou diminuir, né? Só que agora eu vou ter que fazer o contrário. Eu vou ter que fazer 64 vezes 60. Vezes não, vírgula 60. Menos 54. Prof, eu não tô conseguindo fazer. Você tá fazendo muito rápido. Menos 80. Murilo, acompanha a prof, não tenta fazer. Primeiro me escuta para te entender, entendeu, meu anjo? Olha só, a prof vai te explicar. Escuta a prof, Murilo. Escuta a prof. Olha só, a primeira conta, a gente somou todos eles, que foi o que ele pediu, entendeu? Então, somei, aqui deu o resultado dele. Tá me acompanhando? Sim. Tá. Entendi. Na letra B, ele quis dizer, ele perguntou se ele comprasse 2 vezes cada cartão. Então, o que a gente fez? Ou a gente somou 2 vezes o resultado, como eu fiz aqui, ó, 103 mais 103, ou eu faria 103,30 vezes 2. Foi isso que a prof fez, tá? O resultado dá 206,60. Me acompanhou até aqui? E agora eu tô na C. Na C, ele perguntou quanto que ele ia economizar se ao invés dele comprar 2 de 4 GB, ó, 2 de 4 GB, quanto é que dá? 32,30 vezes 2, dá 64,60. E 1 de 8 GB, 54,80. Então, agora eu vou para o resultado final da letra C, tá? E eu tô fazendo o quê? 64,60, que é 2 de 4 GB, menos o 54,80, que é 1 de 8 GB. Vamos ver qual é a diferença que ele economiza. Entendeu agora, Mu? Mas é para escrever os 3 resultados? Aqui, ó, é a primeira conta, letra A. Aqui é a letra B. E aqui é a letra C. Entendeu agora? Sim, entendi. Não, 0 menos 0, 0. Vou emprestar agora aqui. Não, Fala. é que eu tô perguntando. Prof, é que eu tô com dúvida, tipo assim, até pra fazer o 64,60 ou o 54,80. Na letra C? Sim. Na letra C Pra eu fazer tenho os tudo 3? isso aqui que eu tô fazendo. Na letra C tu tem que fazer essa parte aqui e agora essa aqui que eu tô fazendo. Tá? Aqui tu não precisa fazer, ó. Aqui não precisa, essa parte aqui não precisa, ó. É só para fazer o de 4 GB vezes 2 e agora eu vou diminuir aqui do de 8 GB. 16 menos 8, 8. 3 menos 4 eu não consigo, então fica 13, aqui fica 5. 13 menos 4, 3. Menos 1, 4, fica 9. E 5 menos 5, 0. Quanto é que ele economizaria, então? Tá na 11. Tô na 11, letra C. Quanto que ele iria economizar, gente? 9,80. R$ 9,80. R$9,80. R$ 9,80.
Então, só terminando o raciocínio da letra C. 2 gigas, 2 de 4 gigas, 32 com 30 cada um, dá 64 com 60. Tá, mas eu tenho que copiar o 32? Eu tenho que copiar o 32 e 30? Sim. Tem que fazer esses dois cálculos. Tem que fazer este cálculo e este cálculo na C. E 64 com 60 menos 54 com 80 dá 9 com 80. Olha só, a tecnologia tem sido aliada no monitoramento do diabetes por meio do uso, deixa eu deixar ali sem aparecer, por meio do uso de novos instrumentos de mediação de glicemia. Se as doenças do coração e o diabetes fossem erradicados, a expectativa de vida do brasileiro seria de 99,2 anos em relação aos 73,44 anos atuais. Ou seja, hoje a média dos brasileiros é viver 73,44 anos. 73 anos, vamos supor assim. Se fosse erradicada o diabetes, tá? E as doenças do coração, de 73 anos iria passar lá para 99 anos. Olha quanto tempo. Então, eu quero explicar para vocês aqui a letra A. Bem rapidinho e depois vocês tentem fazer o resto, que eu acho que não vai dar tempo. Deixa eu apagar aqui. Graças a Deus. Olha só. A pergunta da letra A é assim. Quanto tempo a mais uma pessoa que tem 99... Cadê a calculadora do pai? 99,2 Cadê a calculadora do pai? anos precisa daquela viver para calculadora. completar Teu 100. pai falou que deixou a aliança, tu não vai procurar? Claro que eu preciso. Meninos, Ai, misericórdia. Quer saber? Eu já desisti. 8. Vou fazer depois. 8 meses. 99,2 para 100, 8 meses. quanto? 8 meses. Falta 0,8, né? Falta 0,8 ano. Por quê? Anos. Porque aqui está em ano e aqui está em anos. 99 anos, 100 anos. Então, falta 0,8. Por quê? Como é que eu descubro isso? Fazendo 100 menos 99,2. Então, 100,2 menos 99,2. Fica 8, fica 0. Porque aqui eu vou ter que ficar emprestando, né, gente? Então, 0,8. Letra B. Quanto isso representa em meses? E aqui é que eu quero explicar para vocês. Eu só vou explicar para vocês entenderem, não vou cobrar isso, porque isso não é da série de vocês, mas para vocês saberem que isso vai acontecer futuramente. Se eu tenho 0,8, considerando em 12 meses, tá? Eu tenho que fazer o seguinte, um ano é igual a 12 meses, tá? Quanto vai ser em ano se eu tenho 0,8 meses? Então, 8 vezes... Não. Espera lá. Ixi, tem gente... Só um pouquinho. Aqui tá o contrário. Quer ver? Segura aí que a prof já vai dizer para vocês. Professora, A prof fez ao contrário aqui. Escuta, espera lá. aonde tu tá? Por que é anos? Não é anos? Vezes 0,8. Não é anos? Quantos meses? Ó, eu não Mas disse é 8 que anos? Só um pouquinho. Eu não disse que 0,8 É 8 é anos? ano. Então, um ano igual a 12 meses. 0,8 anos, quantos meses? Eu Mas tenho não é ano? 12 meses. Professora, É ano, a professora falou que era ano. Fazer o quê? Oitavo ano? Que, Professora. gente, vai cair. Não vou conseguir terminar Tem de que explicar. multiplicar 8 Sim, 0,8 vezes 12. então você tá. Eu tô na letra B. Multiplica 0,8 por 12. Este é o resultado, que vai dar 9 meses. Vai cair, tá? 0,8. Tá. Olha só, faça